Boa noite, pessoal. Estamos começando a webconferência. Boa noite, pessoal. Então, estamos começando a webconferência da disciplina de Gestão de Pessoas no Setor Público. Hoje eu vou conversar aqui com o professor Robson Ferraz, ele que é pró-reitor aqui de Recursos Humanos da Unicentro, né? É graduado em Ciências Econômicas e especialista em Gestão e Auditoria de Negócios, e tem mestrado em Gestão de Políticas Públicas. Professor, prazer tê-lo aqui, seja bem-vindo. Prazer é todo meu. Boa noite aos nossos acadêmicos que nos acompanham nesta webconferência. É de fato um prazer estar aqui para falar um pouquinho sobre a gestão pública, mais especificamente sobre a gestão pública na área de pessoas, né, que é o tema da nossa disciplina, focando isso para o setor público. Estamos aqui para tratar de todos os conteúdos da nossa disciplina, aqueles já trabalhados nesta primeira semana, que se encerrou há pouco, e conteúdos desta semana e da semana seguinte. Então, a gente vai fazer um apanhado geral de todos os pontos importantes relacionados à temática da gestão de pessoas no setor público. Legal. Como o professor falou, a gente vai fazer esse apanhado geral aqui no nosso bate-papo, e no final a gente vai abrir para perguntas aí, então, para vocês, tá bom? Professor, vamos falar sobre 3 termos importantes aqui que a gente encontra na literatura, né? Que é a questão da administração de pessoal, administração de recursos humanos e gestão de pessoas. Quais são as diferenças entre esses termos, ou eles podem ser tratados como sinônimos? São termos diferentes, de fato. Existe uma proximidade conceitual muito grande entre eles. Mas para a gente entender um pouco dessa diferença conceitual, é importante ter a essência do que é a evolução de pessoas, ou o conceito de evolução de pessoas, o conceito da área de pessoas nas organizações. Nós temos, por trás desses conceitos, uma evolução sobre a percepção do papel do trabalhador dentro das organizações, isso fazendo uma retomada histórica. E aí, nessa evolução, e a gente sempre destaca, eu particularmente destaco 2 pontos, que é o conceito do homem econômico e do homem social. Nós temos um marco onde nós partimos de uma percepção de que os trabalhadores, eles basicamente tinham uma função econômica financeira dentro da empresa e que trabalhavam por dinheiro, e essa é a concepção do homem econômico, para um segundo momento onde percebe-se que o trabalhador busca uma série de realizações além da questão financeira, realização pessoal, profissional. E aí a gente tem nesse segundo momento o conceito ou a percepção do homem social. Essa evolução do ponto A para o ponto B mostra que nós temos a incorporação das preocupações com as relações humanas dentro da visão do trabalhador em relação à organização, da organização para com ele, né, e mesmo dentro da área de pessoas. E aí nascem esses termos que você citou e que são diferentes. Então, quando fala assim administração de pessoal, nós temos aí predominantemente preocupações burocráticas. Então, lá no início, quando as áreas de pessoal começavam a se formar dentro das instituições, ainda muito focadas à ideia do homem econômico, essa área de pessoas, ela chamada de administração de pessoal, ela cuidava de rotinas burocráticas, rotinas diárias, não ia muito além das preocupações em atividades trabalhistas, processamento de folha de pagamento e coisas do gênero. Quando a gente vai transitando no decorrer deste período, né, de evolução dos conceitos, para esse segundo momento, onde as relações humanas começam a se fazer presentes dentro da área de pessoas, nós passamos a esse conceito de administração de recursos humanos. E aí sim, eu tenho, além dos cuidados com as questões burocráticas, nós passamos a ter incorporado nessa área o cuidado com os aspectos das relações humanas e também a preocupação em desenvolver a política de RH de forma estratégica. Então a gente começa a falar também do planejamento estratégico de pessoas dentro dessa área de pessoas. Isso quer dizer, então, que a administração de recursos humanos, ela passa a se preocupar com outros processos que não apenas os burocráticos. Por exemplo,
preocupações com políticas de qualidade de vida, de segurança no trabalho, de clima organizacional, enfim, de ter um ambiente bom, favorável para o trabalhador. Por fim, o último conceito citado, né, é o de gestão de pessoas. É um conceito mais recente, uma terminologia um pouco mais recente, e aí eu diria que da administração de recursos humanos para o que é a administração, a gestão de pessoas, aí é quase que um sinônimo. Por que quase um sinônimo? Porque realmente essa preocupação do caráter estratégico da área de RH e das relações humanas, elas também se fazem presentes dentro do que é o conceito de gestão de pessoas, com uma diferença que aqui a gente tem muito no topo das preocupações, a importância de fato com as pessoas no processo. A mudança de termo é basicamente você abandonar, não diria abandonar, até o conceito de administração de recursos humanos está muito presente ainda, mas é uma migração entre você utilizar o termo recursos humanos, que dá uma ideia de que pessoas são recursos, mas para você falar gestão de pessoas, buscar resultados a partir de uma gestão de pessoas e uma gestão estratégica de pessoas. Essa é a diferença conceitual. Uhum. Aproveitando essa questão do planejamento estratégico de pessoas, né? Na prática, o que consiste esse planejamento estratégico, né? E como desenvolver isso aí no setor público? Tem muitas dificuldades nisso? Certo, veja, primeiramente, né, o que é estratégia? Né? A estratégia é a construção de um caminho para se chegar a uma determinada finalidade. Né? Então, se eu estou falando de planejamento estratégico, eu estou falando da construção de caminhos para determinados fins. Veja, falar em planejamento estratégico de pessoas, seria primeiro importante lembrar que se faz necessário ter um planejamento estratégico geral dentro da organização. Né? Isso seria importante. O que é esse planejamento estratégico? A missão, a visão, os objetivos, os valores, aonde a organização quer chegar, ou a instituição pública. Né? E aí, falando do planejamento estratégico de pessoas, ele consiste em desenvolver todos os processos da gestão de pessoas, ou, né, da área de recursos humanos, de forma vinculada aos objetivos principais da instituição. Por isso que é importante ter um planejamento geral para que o planejamento estratégico de pessoas esteja vinculado, né, alinhado a esse planejamento geral. Na prática, como desenvolver isso? É o repensar de cada processo, buscando sempre trazer bons resultados para o objetivo fim da instituição. Então, se eu vou fazer um processo de seleção dentro da instituição pública, eu preciso delimitar, ter todo um cuidado estratégico em delimitar qual é o perfil de candidato que é importante, né, para a instituição, e a partir daí eu vou construindo, né, estrategicamente essa área de seleção, qual o melhor tipo de prova, quais os conhecimentos que precisam ser cobrados nessa prova, de forma que eu não apenas selecione candidatos, mas que eu selecione os melhores candidatos que tendem a dar o melhor retorno para a instituição. E assim, processo a processo. A área de desenvolvimento, eu preciso construir políticas de desenvolvimento focadas nas competências que são importantes para a instituição pública. Não adianta ser um processo para cumprir tabela, né? Como a gente costuma às vezes dizer, quer dizer, eu tenho um processo, mas esse processo está atendendo aos objetivos da instituição? Então, por aí, é pensar cada processo, recrutamento, seleção, a avaliação de desempenho, outro processo muito importante, a construção de carreira, de cargos, tudo de forma que esse conjunto de elementos conduzam aos objetivos finais da instituição. E aí você perguntava se existem barreiras no setor público. Existem muitas. Eu diria que talvez uma delas é a questão da burocracia, que é importante. O excesso de burocracia é muitas vezes prejudicial, mas uma burocracia mínima ela é necessária, porque a burocracia também está ligada à questão de cumprir leis, de cumprir regulamentos, e isso é importante para a transparência, para a gestão pública de modo geral. Então, uma burocracia mínima, ela é necessária. Só que essa burocracia mínima, muitas vezes, ela toma muito tempo da gestão. E aí, começa-se a demandar tempo demais da força de trabalho para esse fim, e o estratégico fica de lado. Esse é um dos desafios que a gente tem dentro de qualquer organização, e na área pública não é diferente. Desafios, talvez, mais específicos da área pública, eu citaria um aqui que acredito eu que já evoluímos bastante falando de Brasil, mas ainda se tem muito para evoluir, que é a questão do paternalismo. Na medida em que políticas paternalistas na colocação de servidores em funções importantes dentro das instituições são sustentadas, e isso eu estou deixando de lado o repensar estratégico. A própria legislação,
ela assegura que algumas funções elas são de confiança do gestor, né, do prefeito, do governador, enfim, do presidente. E isso tem que ser observado, mas quando eu falo em abandonar esse lado paternalista, eu preciso ter pessoas de confiança nos cargos que são de confiança, mas pessoas que têm um perfil técnico, estratégico para a organização. E assim, replicando isso na realidade toda das instituições, né? Então, e por aí vai. A gente tem no setor público uma facilidade, uma rapidez um pouco maior de promover mudanças. No setor privado, me desculpe. No setor público isso não acontece tão rápido às vezes, porque a gente tem leis, tem regulamentos que precisam ser observados, tem toda uma questão de trâmites. Então, esses são os desafios principais. Você conseguir canalizar tempo, não apenas para o burocrático, mas para o estratégico, atendendo todas as questões de ordem legal e superando alguns desafios de ordem cultural, como seria o caso do paternalismo que citei. Uhum. Bom, passando dessas perguntas mais gerais, eu queria passar para umas questões mais de conceituação, claro. Assim, né? Você poderia definir melhor o que é carreira, cargos e funções? Qual a diferença dessas três? Certo, é realmente uma questão bem técnica, né, da área de pessoal. A carreira, ela é a organização, né, de todo o quadro de pessoal, né? Então, a distribuição dos cargos e funções, ela acontece dentro da carreira. É na carreira que eu vou dizer quais são as funções que eu tenho dentro da instituição, quais são os cargos, né? E a ideia de carreira, embora tecnicamente ela está muito ligada a uma tabela salarial, né, porque falar de carreira é falar onde que eu entro, né, quando eu estou ingressando numa instituição, né, qual é a minha remuneração, onde eu posso chegar. Mas muito mais onde eu posso chegar financeiramente, e aí a gente volta para a ideia do estratégico, a carreira ela tem que demonstrar para esse servidor qual é a sua possibilidade de evolução, o seu caminho, uma ascensão, não só financeira, mas uma ascensão em termos de produção, em termos de ganhar espaço dentro da organização, em termos de contribuir para a instituição. Então a carreira ela é essa trajetória que um servidor pode desenvolver, marcada, sim, por aspectos financeiros, por classes, por níveis, por referências, né? Mas que dá essa ideia de desenvolvimento profissional. E aí, isso é carreira. E eu falei que ela agrupa cargos, né? O que são os cargos, né? Cargos são as unidades, né, ocupadas por um servidor que é habilitado em concurso público. Então, se eu passo no concurso público, eu ganho o direito de ocupar, isso passando por uma série de processos, né, mas eu ganho o direito de ocupar um determinado cargo. Ocupando esse cargo, eu vou desenvolver uma função. O conceito de função está muito atrelado à ideia de atividades, portanto. Mas eu quero fazer uma observação sobre isso. Eu estou falando aqui de toda essa questão conceitual, é o que a gente encontra na literatura, em artigos, em livros da área. Mas se a gente pegar algumas leis, e na própria disciplina a gente deixou disponível justamente para ilustrar essa aplicação conceitual, nós deixamos lá algumas leis nos materiais complementares, a gente vai ver que nem sempre a aplicação prática é tão redondinha como a literatura prevê, né, por diversas questões, né, por cada carreira tem suas particularidades, essa é uma das questões. Outra questão as carreiras são desenvolvidas por grupos técnicos que, às vezes, têm toda a vivência dessa carreira, mas não tem essa questão teórica, assim como, talvez, o topo das preocupações. Então, assim, só para a gente entender aonde eu quero chegar. Se pegar, por exemplo, um cargo de professor, né, em muitas instituições, você tem o papel legal do cargo de professor e você não tem uma função específica na carreira. Do cargo, você já vai para as atividades. Bom, cargo de professor, aí eu tenho as atividades, que é realizar planejamentos pedagógicos, dar as aulas, desenvolver pesquisa, projetos. Então, aqui nós temos o papel do cargo e das atividades, diretamente. Num outro exemplo, nós podemos ter lá um cargo de funcionário de nível superior. Mas ao invés, diferente do primeiro modelo, onde a gente vai do cargo direto para a atividade, nesse segundo modelo eu posso ter cargo, funcionário de nível superior. Função, aí eu tenho lá, função contador, função administrador, economista, psicólogo, assistente social e diversos. Então, nesse segundo modelo, eu tenho muito claramente na lei o papel do cargo, dentro do cargo da função e depois as atividades. Então, percebo que essa utilização conceitual dentro da legislação, ela pode diferir um pouco de lei para lei, de carreira para carreira. Agora, tendo em mente esse conceito geral, a gente consegue identificar isso com uma certa facilidade, então, por isso é importante entender o conceito para, na aplicação prática da lei, poder ficar um pouco mais claro. Professor, fale um pouquinho mais sobre as etapas de admissão de um servidor no setor público.
Certo. Eu vou citar aqui como as principais etapas. Na verdade, eu tenho muitas etapas intermediárias, pelas quais também eu posso falar um pouco, sem esquecer que a primeira das etapas é o repensar estratégico, né? Se eu vou fazer a admissão, eu tenho que pensar, eventualmente eu tenho 10 vagas disponíveis para ofertar no concurso e a minha necessidade são 50, então já começa aí para o entendimento de quais são as áreas mais estratégicas para que eu possa ofertar e tudo mais. Mas falando de processos propriamente, eu destacaria 3 grandes processos: o recrutamento e seleção, o processo de nomeação e o de posse e exercício. O recrutamento e seleção, eu posso também subdividi-lo. O recrutamento, ele vai desde a abertura do edital, do concurso ou do processo de seleção, até o momento da homologação das inscrições, né? O que é importante falar e lembrar quando se trata de concursos? Os editais têm que ser muito objetivos, eles têm que ser muito claros, né? O edital é considerado a lei do concurso, então ele tem que estar muito bem elaborado, amarrado as leis e normas que regem esta área de concursos e processos, né? Então, sempre pensando que eu preciso dar publicidade, então tem que estar publicado em imprensa oficial, eu preciso sempre, que necessário, né, dependendo do tipo de edital, abrir prazos, né, prazos para recursos. Isso mostra a transparência do processo, né? Isso é muito importante. Então, eu abro um edital, eu estou começando a parte do recrutamento. Esse edital vai ter lá os cargos, todas as questões técnicas, passei a fase de recepção de inscrições, analisei, emito um edital de resultado, com período de recursos, eventualmente os recursos que entram são analisados, né? E eu tenho um resultado de inscrições finais. Essa é a fase do recrutamento. Depois das inscrições finais, a fase de seleção é a fase de provas, né? Então, o recrutamento e seleção envolve essas 2 etapas, a seleção dos inscritos e a seleção propriamente do processo. Aplicação de provas diversas aí, né, a depender da função a qual eu estou ofertando no concurso. Passada esta etapa, a outra grande fase, né, ou uma das mais marcantes aí, é o processo de nomeação. Eu tenho subprocessos, né, porque depois de publicar o resultado final da seleção, eu tenho fase de exames médicos, então tem outras etapas intermediárias, mas a nomeação é o ato expedido pelo chefe do Poder Executivo que vai dar direito a esse candidato aprovado a tomar posse nesse cargo. Então, passar no concurso, ele vai gerar essa expectativa de direito. E o direito efetivamente se dá quando o prefeito, o governador, o presidente faz a expedição de um decreto de nomeação. A pessoa nomeada, ela tem direito a assumir esse cargo para ela, né, para o exercício do bem público, do serviço público. E aí vem a última etapa, que é a posse e exercício. Então, uma vez nomeado, o servidor tem direito a tomar posse. Ele toma o nome de estudo, né? Toma posse do cargo, né? Ele passa a ser o dono legal, né, do cargo público, sempre em função do bem público. Tomar posse e tomar exercício, qual a diferença? A posse é apoderar-se do cargo. O exercício é o início da atividade. Então, em muitas instituições é comum, predominantemente, que posse e exercício aconteçam no mesmo momento. Tomo posse, já assino também meu termo de exercício e começo a atividade. Mas pode acontecer de tomar posse numa data e o exercício numa data futura. Normalmente o prazo de um para o outro é limitado a 30 dias, podendo ser prorrogáveis, né? E aí, a partir do exercício, que começa a percepção das remunerações e a contagem do tempo laboral dentro do setor público. Uhum. E sobre a questão do concurso público, quais tipos de provas são recomendadas? Isso depende muito da função, né? Mas, assim, em linhas gerais, aplica-se prova de conhecimentos, que pode ser de conhecimento teórico ou prático, né? As chamadas provas práticas. Uma prova prática é também uma prova de conhecimentos. Então, fora isso, eu posso ter uma prova de títulos. Normalmente a prova de títulos ela é classificatória, não se recomenda, né? A gente tem em cada estado, em cada município, legislações próprias, né, que se amarram às leis globais, que tratam dos processos, mas em geral você não aplica apenas uma prova de títulos num concurso público, você faz minimamente uma prova de conhecimentos. Pode ser só teórica, pode ser teórica e prática. Um cuidado especial com a prova prática é a seguinte: uma prova prática ela tem uma certa subjetividade. Então, para dar transparência ao processo, é importante que
anteriormente à prova, você estabeleça critérios que tornem mais objetiva essa prova, ou a correção dessa prova, né? Então, é muito comum aplicar, por exemplo, as provas práticas para professores, né? Concurso de professores, às vezes chamadas de provas didáticas. Então, é uma coisa subjetiva avaliar a didática. Então, eu tenho que deixar claro o que eu estou avaliando, né? É o conteúdo, é a postura da aula dada, né, a articulação, né, dos conteúdos, o conhecimento propriamente, a didática em si, e aí eu vou tornando objetivo esse critério, eu vou objetivando um critério que é subjetivo. Isso é importante para dar transparência, tranquilidade para os candidatos e para a administração pública, porque um processo, quanto mais objetivo, é muito mais fácil de ser gerenciado, de tratar dos recursos e todas as questões inerentes, né, a esse processo. Então, volto a dizer, né, o melhor tipo de prova depende muito da função, mas essas são as que predominam, né, as provas de conhecimento, teórico ou prática, e a prova de títulos, que é de caráter classificatório. Uhum. Outros 3 conceitos importantes, você poderia fazer a diferença entre incentivo, recompensa e remuneração? Certo. O incentivo é um conjunto de fatores que geram expectativas, né? Então, eu pretendo fazer um concurso público, ou estou dentro do serviço público e sou convidado para assumir uma determinada função. Então, os incentivos é o conjunto de elementos que levam esse cidadão a fazer esse concurso ou a assumir essa função. Não só incentivos financeiros, obviamente, a questão remuneratória é uma delas. Mas, fora isso, a gente tem o status, o próprio poder inerente ao cargo, e eu falo o poder inerente ao cargo no bom uso da palavra, quer dizer, o poder de gerenciamento, o poder de conquista de espaço, de condução de equipes, de realizar bons trabalhos, né? Então, enfim, a realização pessoal, tudo isso é um conjunto de incentivos, né? Enquanto que a recompensa é o incentivo consolidado, né? O incentivo é uma expectativa, a recompensa é a consolidação. Então, eu assumi essa função, eu estou desenvolvendo, a recompensa é tudo aquilo que vem em troca, né? Ou né, em contrapartida, né, a esse serviço prestado. A literatura fala que desde um elogio é uma forma de recompensa, mas até as questões financeiras, e dentre esse grupo de retribuições, a gente tem a remuneração propriamente. O que é a remuneração? Num conceito mais amplo, remuneração envolve os aspectos financeiros, os pagamentos diretos, né, os salários de modo geral, mas também os benefícios. O que são benefícios? São remunerações indiretas, né? Então, por exemplo, eu tenho um seguro de vida que é institucional pelo qual eu não pago, né? Então, estou segurado, estou deixando de pagar, é uma remuneração indireta. Isso no conceito mais amplo de remuneração, né? Então, entraria esses benefícios. Dentro do setor público, quando se fala de remuneração, normalmente a gente está se referindo a salários, gratificações, né, que é o centro da estrutura remuneratória, e adicionais. Ou seja, dentro do setor público, a remuneração se liga muito intimamente com os aspectos financeiros mesmo. Uhum. Professor, fala um pouquinho sobre o processo de treinamento e desenvolvimento. Treinamento e desenvolvimento. Também são 2 termos que a literatura muitas vezes trata de uma forma conjunta, e não está errado isso, obviamente, mas que a gente pode entender também separadamente. O treinamento, ele tem um caráter muito mais pontual. Então, eu desenvolvo o treinamento quando eu tenho uma determinada carência técnica, por exemplo, uma demanda técnica, eu faço um treinamento, né, políticas de treinamento, ou seja, são direcionadas a atividades pontuais. Exemplificando, implantamos um novo software de gestão de pessoas dentro da área de RH, e as pessoas precisam ser treinadas para esse fim, então eu faço um treinamento, né, algo pontual, focado ao novo sistema. Enquanto que o desenvolvimento, por sua vez, ele tem um aspecto mais amplo, é muito mais voltado a conhecimentos, a vivências, né? Então, assim, se eu tenho uma política de incentivar os servidores da instituição a sair, a afastamentos, enfim, para fazer mestrados, para fazer doutorados, cursos de pós-graduação, isso é uma política de desenvolvimento, por exemplo, né? Quando a gente faz cursos como esses, né, mestrados, doutorados, por mais que eu faça um mestrado na área de gestão de pessoas, né,
Eu vou sair instrumentalizado para questões pontuais, mas eu vou sair também instrumentalizado para um repensar mais amplo, né? A ideia dos cursos de pós-graduação vai muito nessa linha. Então, essa mora por aí a diferença. O desenvolvimento é essa ideia mesmo de consolidação de conhecimentos mais profundos, de crescimento como um todo. Obviamente, o treinamento também ele é um elemento que contribui ao desenvolvimento, mas a gente percebe que tem uma diferença de dimensão entre eles. Uhum. Queria te perguntar qual que é o papel da avaliação de desempenho em uma instituição? É um importante processo que eu diria que às vezes é feito sem se pensar de fato na importância que esse processo pode ter. A avaliação de desempenho, ela tem por objetivo avaliar as pessoas, né, no exercício de suas atividades. Pode ser uma avaliação das atividades, eu posso realizar uma avaliação de desempenho da área, né, da área de planejamento, da área de finanças. Mas se eu estou avaliando processos ou atividades, obviamente eu também estou avaliando pessoas que desenvolveram esses processos. Então, lá no final das contas, a avaliação de desempenho, ela se relaciona ao humano, né, ao profissional. E assim, a importância desse processo. Veja, a avaliação de desempenho me permite mapear todo o desenvolvimento dessas atividades desenvolvidas dentro da instituição. Se a avaliação de desempenho ela é bem elaborada, eu consigo tirar importantes feedbacks de dentro do sistema organizacional para que eu possa entender o que está fluindo bem, o que está fluindo de uma forma abaixo, aquém do esperado. Então eu consigo mapear o sistema. E quando eu falava no início dessa questão que é uma ferramenta que de repente não tem sido utilizada como deveria, é porque assim, muitas vezes a instituição desenvolve até um bom processo de avaliação de desempenho, com aquela ideia do estratégico, de analisar o que de fato precisa ser avaliado, mas não utiliza bem o resultado que este processo fornece. Então, se eu tenho indicações do que vai bem e o que precisa ser melhorado, eu tenho que usar esse subsídio, esse conjunto de informações, para injetar isso estrategicamente no sistema, né? Quando a gente fala da administração de recursos humanos, o livro da disciplina até tem um modelo sistêmico desse processo que mostra que administrar recursos humanos significa eu ter uma série de entradas no sistema, os inputs, que são essas entradas, informações importantes para que os subsistemas funcionem bem. No segundo momento, eu tenho os subsistemas, que devem estar funcionando de forma estratégica, articulados aos objetivos finais da instituição, para que lá no final eu tenha resultados esperados, bons resultados. O que vai me mostrar se o resultado está bom ou não, muitas vezes, é a avaliação de desempenho. E esse modelo que está no nosso livro, ele lembra que lá na base do modelo eu tenho os feedbacks, que são os retornos, né? Que são retornos que eu posso extrair das diversas áreas, né? Dos próprios servidores, dos cidadãos que utilizam os serviços públicos. Mas a avaliação de desempenho é uma fonte de feedback. E o que às vezes falta é utilizar essa fonte para possibilitar mais inputs, novas entradas no sistema, para que eu consiga aprimorar os processos no centro do sistema e melhorar os resultados lá no final dele. Uhum. Dois termos que a gente escuta bastante hoje em dia, né? Clima organizacional e cultura organizacional. Qual a importância desses elementos no processo de gestão de pessoas? Dois termos, de fato, bem inerentes ao que é a gestão de pessoas, né? Porque o clima organizacional, ele está muito voltado ao ambiente, à construção de um bom ambiente, né? E os elementos que tornam um elemento, os elementos que tornam um ambiente favorável à motivação, à produtividade, à inovação, quais são eles? As questões de se sentir bem nesse ambiente, né? De estar bem remunerado, mas não só isso, de estar num ambiente com boas condições, com boas condições de trabalho, condições ergonômicas, aquela coisa toda de ventilação, iluminação, tudo isso são detalhes, às vezes, pequenos, mas que influenciam no ambiente. Quer dizer, se eu estou num ambiente mal ventilado ou mal iluminado, qual é a minha produtividade comparativamente se esse ambiente está bem organizado, né? Então, mas para além dessas questões estruturais e tal, a questão da relação humana, né, é importante citar. Um bom clima organizacional é formado por situação em que as pessoas têm um bom convívio entre funcionário com seus pares, com seus superiores, o que não significa não ter divergências, né? Acho que a divergência sempre é importante na forma de pensar, mas até isso mesmo, né? O clima organizacional ele se forma também por uma boa liderança que consiga
até estimular as ideias divergentes para que se construa, a partir da divergência, os melhores formatos, as melhores decisões. Isso é clima organizacional, né? Um bom clima organizacional passa por tudo isso. Enquanto que a cultura organizacional, ela está relacionada a valores. Quando a gente fala de cultura de uma organização, a gente está falando da essência dela, né? Muito parecido com quando a gente fala a cultura de um país, né? O que marca esse país, o que é esse país, o que identifica ele, o que identifica essa organização, né? Isso é a cultura. Então, né, a instituição pública, por exemplo, que preza pela qualidade, que preza por construir instrumentais para se tornar a melhor instituição da sua área ou da sua região, né? São questões relacionadas aos valores e então, portanto, relacionado à cultura. Um fator que eu tenho certeza que é muito importante que esteja dentro da cultura é a preocupação com o clima. Então, uma instituição que preze por ter um bom clima organizacional, né, acho que isso deve fazer parte da cultura. Isso nos leva a entender também que muitas vezes o clima organizacional ele decorre da cultura, né? Enquanto que a cultura é algo da essência da instituição, o clima é algo do momento. Então, se o clima, de repente, não está muito bem, mas a instituição tem a cultura de preservar um bom clima, ela vai fazer, tomar atitudes, enfim, projetos, ações que possam melhorar esse clima. Então, é mais ou menos por aí. Uhum. Pessoal, você queria abrir um parênteses, né, que depois dessa web, a gente vai ter mais uma web, né, com a professora Sandra. Então, não saiam daí depois da gente terminar aqui nosso bate-papo. Vão enviando as perguntas, que a gente já está terminando aqui, só mais 2 perguntinhas que eu tenho para fazer pro professor. Professor, com maior frequência a gente tem ouvido falar na questão de gestão de competências e gestão do conhecimento. Como entender esses 2 conceitos? 2 conceitos relativamente recentes, né? A evolução conceitual da gestão de pessoas, ela é recente, né? A gente falava na primeira questão lá sobre o homem econômico, a gente estava falando de um passado muito recente, né? Final do século XIX para cá, onde esses conceitos todos vêm se articulando e se desenvolvendo. Mas falando da gestão de competências e gestão do conhecimento, eu queria até fazer um paralelo com o que falamos do treinamento e desenvolvimento, onde o treinamento era algo mais pontual e o desenvolvimento algo mais abrangente. Podemos fazer essa analogia aqui para esses conceitos, né, que foram tratados aqui, a gestão por competências ou de conhecimento. A gestão de competências, ela tem, o que ela é um conjunto de processos com o objetivo de desenvolver competências nos servidores, de identificar competências nos servidores. Então, a gestão de competências passa primeiramente por eu entender ou mapear quais são as competências importantes para a instituição, quais competências o meu quadro de pessoal precisa ter para que os objetivos institucionais sejam cumpridos. Dessas competências, aí eu preciso partir para um segundo estágio. Eu preciso entender quais delas se fazem presentes hoje dentro do meu quadro de pessoal, quais estão ausentes ou pouco presentes. E uma terceira etapa, criar mecanismos para desenvolver as competências, né, dentro dos servidores. E quando a gente fala em desenvolver competências, a gente está falando, de certa forma, do treinamento e do desenvolvimento. Eu diria até que mais o treinamento. Então, por exemplo, eu identifico na minha avaliação de desempenho que o atendimento não está legal, está tendo falhas de atendimento e eu preciso melhorar isso. Eu preciso desenvolver essa competência do bom atendimento dentro da minha instituição. Aí, então, a gente começa a criar estratégias de treinamento para isso. A gestão de competência, ela vai por aí. Essa identificação e desenvolvimento de competências focadas sempre à finalidade, aos objetivos da instituição. A gestão do conhecimento, num caráter mais amplo, né, ele está voltado a processos com o objetivo de identificar, desenvolver, mapear, socializar, compartilhar conhecimentos estratégicos. E naquela analogia ao desenvolvimento, conhecimento, algo mais amplo. Quando a gente fala em compartilhar conhecimentos, veja, o conhecimento é algo muito individual, muitas vezes, né? A gente está falando, então, em externalizar conhecimentos tácitos, né, implícitos das pessoas, transformar isso em algo externo, de forma que as demais pessoas possam utilizar esses conhecimentos em prol da instituição. Isso não é simples, isso é desafiador. Eu quero trazer até um exemplo que foge um pouco da área de gestão de pessoas, foge totalmente da área de gestão de pessoas, mas nos dá uma ideia, um exemplo tão simples, mas que nos dá um entendimento do que eu estou querendo dizer com a gestão do conhecimento. Vamos fazer uma problemática aqui. Eu quero fazer
o bolo da vovó e eu não tenho a menor noção de culinária. O que eu preciso fazer para isso? Bom, estrategicamente, vamos lá conversar com a vovó e ela vai passar a receita. Quanto que precisa de cada ingrediente, o que eu preciso misturar, quanto tempo a massa tem que descansar, quanto tempo vai para o forno, aquela coisa toda. Eu fiz o passo a passo e, para meu constrangimento, o resultado foi muito aquém do resultado do bolo da vovó. O dela é macio, o meu ficou seco. O dela transborda, o meu está côncavo. O que faltou nesse processo? O passo a passo foi passado e eu executei com perfeição no que diz respeito a seguir as regras. O que não deu certo? O que faltou? Faltou conhecimento tácito, o know-how. Então, embora eu tenha seguido o receituário passo a passo, me faltou conhecimento do jeitinho certo de bater a massa. Então, eu preciso ter líderes na minha instituição. De repente, eu tenho uma deficiência. Aí eu faço um treinamento, e aí a gente está falando um pouco de gestão de competência, eu faço um treinamento do que é a liderança, eu trago aspectos conceituais, eu trago líderes para fazer uma fala, uma palestra, mas aí o funcionário que faz esse curso de liderança sai animado, com todo o receituário, passo a passo, o que tem que colocar na massa. Mas na hora de se deparar com uma situação difícil dentro da instituição, às vezes aquela liderança não se sobrepõe à equipe. Então, quer dizer, de repente faltou esse know-how, faltou aquele conhecimento tácito, aquela vivência que o líder tem. Então, a gestão de conhecimento, ela me indica que muito mais do que as questões conceituais, que também são importantes, eu tenho que trabalhar com a vivência. Nesse exemplo, vamos ver como a vovó bate o bolo, vamos ver como o líder trabalha uma vivência real de um problema, de processo de liderança dentro da instituição. Então, essas são as dimensões da gestão de competências e da gestão de conhecimento. Termos muito presentes hoje na área de pessoal e muito importantes, sem dúvida. Uhum. Bom, para a gente finalizar, então, hoje em dia a gente vive nessa globalização, essa troca de conhecimento com todas as partes do mundo ao mesmo tempo, né? Quais são as tendências para a área de gestão de pessoas na atualidade? Olha, falar das tendências da área de gestão de pessoas é falar de tudo que a gente tratou até aqui, né? Se a gente fizer uma revisão de todas as questões que você foi apontando, a gente foi tratando delas, isso compõe a conjunto de tendências. É a preocupação com o ser humano, com as relações humanas, é o entendimento de que uma instituição ou uma organização de modo geral não é só não tem só o seu lado formal, mas tem o seu lado informal, tem as questões das experiências, dos conhecimentos, das competências, né? Falar dessas tendências é dizer da importância do estratégico, de repensar muito mais do que a área de RH ou a instituição como um todo, muito mais do que desenvolver questões burocráticas, é pensar o estratégico, de que forma o burocrático pode estar a serviço do estratégico. E para além disso, as tendências de hoje, né, as pessoas precisam participar do processo. Uma instituição não se consolida, ou não se desenvolve, não se aprimora apenas a partir dos seus gestores. Ela tem que se desenvolver e se aprimorar a partir do conjunto de servidores. Então, as tendências hoje é a gente ter cada vez mais as pessoas, os funcionários das empresas privadas, mas também das instituições públicas, ter cada vez mais esses funcionários envolvidos no processo criativo, inovador, no processo de decisão. Descentralizar o empowerment, né? Você dá autoridade, você dá espaço para que as pessoas se sintam motivadas a interferirem no ambiente, a colocarem o seu know-how, o seu conhecimento tácito, a sua competência em função de um bem institucional. Obviamente, para se obter resultados institucionais, mas também resultados pessoais da perspectiva do funcionário. A realização que falávamos nas outras questões. Então, esse equilíbrio entre o objetivo organizacional e o pessoal está muito presente nesse contexto de tendências, né, e o estratégico aí tomando um pano de fundo em toda essa discussão. Certo, professor. Bom, então, encerrado o nosso bate-papo aqui, a gente queria falar um pouco sobre a prova, claro, os alunos aí, para acalmar os ânimos, para não, né, não deixar passar isso aí. Vamos lá. Na nossa prova, né, nós vamos ter aí 10 questões, a gente vai fazer um balanceamento, predominantemente questões objetivas, mas também algumas questões descritivas. Vamos cobrar assim um apanhado de todo o material. Olha, essa fala aí nossa na web, ela vai muito na linha do que é a prova. A gente fez aqui uma boa contextualização do que é gestão de pessoas, da questão estratégica, dos conceitos, né?
também caminhamos um pouco por algumas questões mais conceituais propriamente, né, umas perguntas que foram lançadas, a prova vai por aí. Então é importante olhar todo o material, lembrando que as leis que ficaram disponíveis na primeira semana, elas não serão cobradas na prova, isso está inclusive na apresentação da primeira semana, elas servem como um instrumental para o entendimento dos conceitos, né? Mas prestem bastante atenção nos vídeos que a gente deixou disponível, que muitos deles aparecem agora nessa segunda semana, a própria videoaula, né, que está indo para o ar nessa segunda semana. A videoaula também faz toda essa contextualização conceitual, a evolução histórica, a questão do estratégico. A prova vai por aí, né? Muito atenção nesses detalhes dos conceitos, né, para ter muito claro o que é carreira, o que é cargo, né, e essas definições de administração de pessoas, de gestão de pessoas, tudo isso precisa estar muito na mente. Uhum. Bom, acho que são 8h10, é isso? Então acho que dá tempo ainda de a gente fazer algumas perguntas, né? Vamos lá. A pergunta do Ivan. Podemos pensar em gestão de pessoas com TH, talentos humanos? E como podemos aplicar em funcionários que estão num cargo público mais de 5 anos? Olha, podemos sim. Até na sua pergunta das tendências, né? Eu acho que a gente tem que incorporar esses conceitos de fato dentro da área pública. Falar em talentos, né, não se distancia do que a gente falou da gestão de competências ou da gestão de conhecimento. Né? Falar de talentos é falar de destaques, pessoas, né, que estão contribuindo em maior evidência. Como aplicar isso? Veja, a pergunta abordava aqueles funcionários que estão há mais de 5 anos. Eu acho que a gente tem, talvez nas entrelinhas da pergunta esteja essa preocupação de como motivar as pessoas que estão há um bom tempo na instituição pública e que, eventualmente, estão num processo já não tão criativo assim, né? Nós, gestores, precisamos ser criativos. Eu acho que esse é um ponto fundamental. E como fazer isso? Precisamos criar meios. A gente falava que incentivo não é só financeiro. Incentivo é realização, é criação de espaços. Então, assim, a execução de projetos que possam colocar em evidência os talentos que mais contribuíram no semestre, no ano, coisas assim, você consegue desenvolver ações como essa, sem ter preocupações com a parte legal, ou seja, sem fugir à legalidade, né? Tudo que eu for desenvolver, eu tenho que estar focado na legalidade. Se eu vou gastar um recurso nesse projeto, eu preciso ter um processo licitatório, a depender dos valores, então, enfim. Mas eu consigo, de repente, ter um jogo de cintura para propor projetos que não tenham problemas em relação à questão legal, né? Que possam ser executados dentro da legalidade, sem nenhum problema, e que motivem as pessoas. Motivação talvez fosse a palavra-chave, criatividade e motivação, citaria essas duas, para eu conseguir tornar esses talentos cada vez mais em evidência e motivar as pessoas a serem grandes talentos dentro das instituições públicas. Tem mais uma pergunta lá Só um pouquinho. Não tem o nome da pessoa. Foi um comentário. Foi do Ivan mesmo, né? Impostos à gestão pública de recursos humanos encontram-se a adequação do quadro de servidores ao tamanho da máquina estatal, a conciliação entre gastos com pessoal e orçamento estipulado para cada esfera de governo, a desburocratização das rotinas de trabalho, a administração do crescimento do número de cargos públicos. Nesses desafios do mundo atual, como manter o colaborador motivado? Bom, foi a questão do Ivan aí, né? Quer comentar alguma coisa, professor? A gente acabou respondendo, né? Ali, mas ele abordou desafios importantes aí que a gente também tratou nas respostas, a questão do excesso de burocracia. Voltamos a dizer, a criatividade é importante. Dentro da legalidade. Exatamente, também, né? Sem fugir da legalidade, sendo criativos para criar canais de incentivo dentro do setor público. Sim. Tem mais uma pergunta? Acho que é uma pergunta em relação a onde está o livro base da disciplina. O livro base está na Mediateca, né? Hoje nós tratamos aqui do livro como um todo, né? São 5 capítulos, mas ele está na Mediateca. Embora nesta segunda semana os capítulos principais são os capítulos 3 e 4, você já pode ter acesso ao capítulo 5, que é objeto da semana que vem, acessando o livro na Mediateca. Legal, pessoal. Então, a gente já está chegando aí no nosso tempo limite. Professor, obrigado pela participação. Mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Apenas agradecer pelo espaço, agradecer pela atenção de cada um dos nossos acadêmicos que nos acompanharam, desejar muito sucesso, bons estudos, sucesso na disciplina, sucesso na vida como um todo, na vida não só acadêmica, mas também pessoal. Obrigado. Obrigado, pessoal, também pela atenção, pela participação. Até a próxima. Até mais.